Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, professor Fernando aqui mais uma vez, tá? Hoje para nossa quinta videoaula, tá bom? Do dia 31 de março. Pessoal, hoje eu vou corrigir com vocês os exercícios da página 61 e dar uma breve explicação sobre a página 62, tá bom? O nosso assunto, pessoal, é acentuação, tá? Dentro dele a gente tem a separação silábica e a classificação das palavras em proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas em relação à sílaba tônica, ok? Sílaba tônica, lembrando que é aquela sílaba mais forte dentro da palavra. Então eu gostaria que vocês abrissem a apostila na página 61, tá bom? Para a gente corrigir os exercícios. Vamos lá. Letra A. Volte às palavras que você classificou quanto ao número de sílabas no item anterior e classifique as que têm duas ou mais sílabas quanto ao acento tônico. Então, se a gente voltar lá, como que a gente sabe onde está o acento tônico? Pessoal, é só você falar a palavra, tá bom? E tentar trocar. Por exemplo, bom, né? Que é a primeira palavra, voltando na página 60. Bom, pessoal, só tem uma sílaba. Então, bom, a sílaba tônica é a única que existe, ok? Dia, olha só, dia já tem duas sílabas. Eu tenho que saber qual que é a tônica, qual que é a forte. A gente fala dia ou dia. Dia ou dia. Bom dia. Ok? Então, a sílaba tônica aí é a primeira, certo? Di, ok? Minha. Qual que é a sílaba tônica aí? Mi ou nha? A gente fala minha ou minha. É a primeira, de novo, tá bom, pessoal? E aí vocês podem ir fazendo isso com todas as palavras da lista, tá bom? É só você falar pausadamente, tenta trocar, tenta fazer uma mais forte que a outra. Você vai ver que a palavra fica estranha, tá? Vamos voltar então para a letra B, ok? Na página 61. Olha só, nesse trecho do texto de Lobato, a maioria das palavras é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Aí você fala assim, teacher, eu não lembro o que é cada uma. Eu vou ajudar vocês, olha só. Estão vendo aqui? Certo? Lembrando, pessoal, olha só. Proparoxítona é quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Oxítona é quando a sílaba mais forte é a última. E a paroxítona, pessoal, é quando a sílaba mais forte é a penúltima. Então fica lâmpada, não lampada, lampadá, não. Não é café, é café, ok? Igual cabeça. Não é cabeça, é cabeça, cabeça, não, ok? Então, o que vocês acham, né, dentro dessa lista? A maioria é o quê? A maioria é paroxítona, ou seja, pessoal, com a sílaba tônica mais forte sendo a penúltima, ok? Indo para a letra C, olha lá. Será que acontece o mesmo na tira de Mafalda? Conte no texto da tira quantas palavras são oxítonas, quantas são paroxítonas e quantas são proparoxítonas. Olha só. Oxítonas, se você for lá na tirinha, nós temos 3, tá? São elas. Acabou, pichação, terminar, sempre a última sílaba. Paroxítonas, pessoal, nós temos 5. São elas: censura, pode, motivos, domínio e chega. E proparoxítona, uma só, que é público, que é a antepenúltima, tá bom? Vamos para a letra D, então. Olha lá. Examine as palavras do idioma português que Milor Fernandes escolheu para aproximar sua forma a seu significado. Lembram delas? Espelho, caído, embaraçado, metade, pileque, ponte, elevador, engenharia,
erro, cisne e jato. Conte o número de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, nós temos oxítona, pessoal, só uma, que é o elevador. Paroxítonas, nós temos 10, que são todas as outras. E não temos nenhuma proparoxítona, ok? Letra E, pessoal, olha só. Com base no levantamento que você fez, que hipótese você poderia formular? Letra A. A maioria das palavras da língua portuguesa é oxítona. Letra B. A maioria das palavras da língua portuguesa é paroxítona. Ou letra C. A maioria das palavras da língua portuguesa é proparoxítona. Muito bem. Letra B. A maioria delas é paroxítona, ou seja, com um acento na penúltima sílaba, ok? É a maioria das palavras em português, tá? Letra F, olha só. Para confirmar ou rejeitar sua hipótese, seria necessário fazer um levantamento mais amplo, ou seja, pesquisar em outros lugares, tá? Em outros vários textos. No entanto, você analisou uma amostra, um recorte dessas tirinhas, tá? E desses textos. Ou seja, isto é, uma parte de um todo que permitiu constatar o que acontece com nossa língua. A maioria das palavras é paroxítona. As palavras oxítonas e proparoxítonas são bem menos numerosas. Não quer dizer que elas não existam, elas existem, só que em menor quantidade. Volte às palavras paroxítonas que você analisou e verifique qual é a sua terminação. Verifique também se levam um acento agudo ou circunflexo. Vocês vão reparar que as palavras são terminadas com a letra A, E ou O. E só uma leva acento, que é a palavra pode, na letra O, ok? Então, olha só na letra G, pessoal. A maioria das palavras paroxítonas termina por A ou AS, E ou ES ou OS quando está no plural, como você constatou. E também por EMS e né? Tipo jovem, jovens, nuvem, nuvens, falam, acabaram e estavam. Por serem maioria, essas palavras representam a tendência de nossa língua, ou seja, o que esperamos ouvir, o que é previsível, o que rapidamente identificamos como português. A função do acento é indicar uma pronúncia inesperada, não previsível, ou seja, o deslocamento da acentuação natural. Se as paroxítonas com as terminações indicadas são previsíveis, não precisam de acento. Quando está óbvio que aquela sílaba é a sílaba mais forte, não precisa de acento, ok? O caso da forma verbal pode, porque a terceira pessoa do singular no passado do indicativo é especial, para você não confundir com pode, né? Porque se você for ler, automaticamente você vai ler pode, mas aí, opa, é um verbo no passado, então tem que ser pode, por isso tem que pôr o acento ali, para te chamar a atenção, ó, essa aqui é diferente, tá bom? Se as palavras paroxítonas com as terminações indicadas não levam acento gráfico, devem recebê-lo todas as que apresentam terminações diferentes. Pessoal, aqui diz um monte de regras, né? No livro agora a gente vai entrar, a partir da página 62, em vários quesitos de regra, tá? Precisa ficar decorando essas regras, pessoal. Não é decoreba, tá? Por que eu digo que não é decoreba? Porque vocês já usam essas palavras. A gente só vai aprender a analisar essas palavras, tá bom? Porque vocês já sabem a acentuação, onde tem acento, onde não tem, tá? Talvez essas regras facilitem você a identificar, mas não é por meio de decoreba, ficar lá decorando paroxítona, oxítona, proparoxítona, tá bom? Na página 62, pessoal, tem um esquema, olha só, um esqueminha que você pode usar com a mão, tá? É interessante você usar esse esquema caso você não lembre, tá? Então eu vou ler com vocês, mas não se preocupem em decorar nada, é apenas para consulta, ok? Olha lá, a maioria dos habitantes do reino das palavras da língua portuguesa é como nós. Nossa parte mais forte é a mão, isto é, a penúltima sílaba. Somos as paroxítonas que terminam em A, E, O, e em.
Como somos maioria, representamos nosso povo e não precisamos de nenhum sinal a mais para que nos reconheçam. Vejam uma representante de cada uma de nós. Tá? Então ali, ó, pessoal, casa, parte, conto, comeram e nuvem. Isso falando, né, pessoal, das paroxítonas, ok? E agora, ó, algumas da nossa grande família de paroxítonas não se parecem com a maioria, pois tem uma terminação diferente de a, e, o, am e en. Para que saibam que pertencem à nossa família, saem por aí com uma luva, isto é, um acento, tá? Na penúltima sílaba, que são elas: táxi, bônus, álbum, açúcar, hífen, bíceps, órfã, tórax e túneis, ok? Então, pessoal, olha só. É uma maneira interessante de você pensar na mão e o acento sendo uma luva, tá bom? Para que a palavra se sinta parte daquela família das paroxítonas, ok? Eu gostaria, pessoal, que vocês fizessem aí os exercícios das páginas 63, 64, 65, tá bom? Até a 66, certo? Então, ó, páginas 63, tá? 64, 65 e o comecinho da 66, perfeito? Pra gente comentar na aula de amanhã, ok? E aí a gente vai conversando sobre isso. Lembrem-se, não tem decoreba, não tem. A classificação das sílabas tônicas são 3. Oxítona, quando é a última sílaba, paroxítona, quando é a penúltima, e a antepenúltima é a proparoxítona, tá bom? Lembrando que a grande parte da nossa língua, das palavras da nossa língua, são paroxítonas, perfeito? Qualquer dúvida que vocês tiverem nesses exercícios aqui, vocês podem me mandar pelo WhatsApp. Um grande beijo.